Mecânica, módulo 2, parte 3, estática dos pontos materiais. Este é um produto audiovisual da Unidade Curricular de Mecânica do curso de Licenciatura em Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal, lecionado por mim, João Vinagre, responsável pela Unidade Curricular. Pretende-se com este módulo proceder à finalização da apresentação dos conteúdos relacionados com a estática dos materiais, designadamente a especificação de forças no espaço, forças definidas pelo seu módulo e pela linha da ação, a uma, duas ou três dimensões, caracterização da resultante da adição de forças, o conceito de equilíbrio e apresentarmos finalmente o conceito de diagrama de corpo livre. Nas primeiras aulas, analisaram-se problemas caracterizados por apresentar apenas duas dimensões, problemas ditos planos, e vimos como é que as forças eram aí representadas em termos formais. Pretende-se agora proceder à análise de problemas espaciais, envolvendo as três dimensões x, y e z, tal como acontece na generalidade dos problemas de engenharia. A análise de um problema tridimensional carece geralmente da necessidade da sua correta visualização espacial. Importa, por isso, treinar desde já, e aviso desde já, essa capacidade mental de abstração de conseguir entender um produto tridimensional que é desenhado a duas dimensões. As forças no espaço são usualmente especificadas de duas formas: ou pelos seus cossenos diretores e pela sua intensidade, e então, portanto, dão-me, digamos assim, os ângulos θx, θy e θz que a força faz com cada um dos eixos e qual a sua intensidade, ou por dois pontos da sua linha de ação e pela intensidade e sentido, podendo o sentido ser estabelecido pela ordem dos pontos que nos são fornecidos. Ou seja, dada a linha de ação que passa por F, darem-me dois pontos A e B que definem essa linha de ação. Como se verá adiante, as duas metodologias são, no fundo, a mesma coisa com outra roupagem, digamos assim. Uma das dificuldades que alguns dos estudantes sentem quando mergulham pela primeira vez nestas matérias é a caracterização espacial dos pontos. Cá está, num referencial tridimensional que está representado num plano como o que apresentado na figura abaixo. E, portanto, o que é fundamental é haver a capacidade de compreensão de como é que o objeto é tridimensionalmente visto a partir de um desenho dado a duas dimensões e, portanto, conseguir obter as coordenadas espaciais de qualquer um ponto. E, portanto, o primeiro exercício que eu coloco aqui como desafio é perceber quais são as coordenadas para o ponto A. Deixo-vos pensando um bocadinho. E, portanto, o que é que eu concluo? Eu deverei ver qual é a coordenada segundo x do ponto A. Para isso, a melhor forma, na minha opinião, ora cada um arranjará a sua metodologia, é traçar pelo ponto A uma reta paralela ao eixo x e agora ver qual é a distância que esta, digamos assim, que o ponto A está da sua origem nesta reta e, portanto, neste caso será 5 a coordenada x do ponto A. No que diz respeito à coordenada y, eu procedo da mesma maneira. É como se eu deslocasse o eixo y para a zona que contenha o ponto A, e como o eixo y nasce no plano zx, então ele vai ter uma altura de 6 na coordenada y, e finalmente na coordenada z é o quanto ele está afastado do plano xy, passo um novo eixo z pelo ponto A e compreendo que a distância é de 4 e, portanto, as coordenadas do ponto A serão 5 em x, 6 em y e 4 em z. Do ponto B,
quais são as coordenadas. Portanto, o ponto B, por estar no eixo Z, automaticamente podemos logo afirmar que as suas coordenadas x e y têm de ser zero. E, portanto, resta apenas saber qual é a coordenada segundo Z e ele está afastado da dimensão, digamos assim, daquele paralelepípedo do plano XY de 4 e as coordenadas serão, portanto, 0 em X, 0 em Y e 4 em Z. Se pretendermos saber as coordenadas do ponto C, este ponto C, o que eu sei é que está no plano x, y, como está no plano x, y, terá obrigatoriamente de coordenada z igual a 0. No plano x, y está à distância de 5 do eixo y e, portanto, será essa a coordenada x. Está à distância de 6 do eixo x e, portanto, será essa a coordenada y. E, portanto, será 5 em x, 6 em y e 0 em z. E, portanto, aquilo que eu aconselho é precisamente o que se pratica este tipo de exercício para não haver dúvidas na transposição correta das coordenadas dos pontos intervenientes. Então, se eu quiser saber como é que defino, quais são os elementos caracterizadores de uma força definida pelo seu módulo e por dois pontos da sua linha de ação, é possível, portanto, determinar as componentes da força sabendo o módulo, ou a intensidade F, e dois pontos da sua linha de ação, ou seja, um ponto A de coordenadas x, 1, y1, z1, e um ponto B de coordenadas x2, y2, z2. Como é que isto é possível? Bom, conhecidos dois pontos da sua linha de ação, é possível estabelecer o versor que define a linha que os contém, bastando depois multiplicá-lo pelo módulo da força para que esta fique completamente definida. A componente do versor e da linha que contém dois quaisquer pontos A e B, segundo uma dada direção n, é sempre dado pela relação da distância entre a projeção dos pontos segundo a direção n, pela distância real entre os dois pontos A e B. Portanto, se eu tiver dois pontos A e B, como aqui representados, se eu quiser saber qual é a projeção do versor dessa direção segundo a direção n, eu terei que fazer a projeção do versor I em IN, transformá-lo em IN, e isso é feito através do cosseno que a direção AB tem com o eixo N, o ângulo que ele provoca, e, portanto, o que eu posso afirmar é que o vetor projeção IN não será mais do que a distância da projeção de A em B na direção N, ou seja, A, B', a dividir pela distância real entre A e B, e esta operação matematicamente não é mais do que o cosseno daquele ângulo, alfa. Então, nós podemos estar sempre na nossa atividade perante problemas a uma, a duas ou a três dimensões, imaginando ou começando por ver resolvido o problema unidimensional e, portanto, imagino que se pretende estabelecer a força que atua num cabo, sendo conhecidos dois pontos dessa força A e B, a sua intensidade. Naturalmente, se a força passa pelos dois pontos, os dois pontos estão sobre o cabo tem a dimensão, portanto, tem a direção desejada, é a direção que a força com que irá aparecer. Eu conheço a distância entre A e B, ou posso conhecer, e, portanto, o versor não será mais do que a distância de A a B dividido pela própria distância A a B, e, consequentemente, esse valor será unitário, e se multiplicar pela intensidade da força que me for dada, eu tenho a tradução em vetorialmente falando da força F. E, portanto, a força F será a intensidade da sua força vezes o versor AB, neste caso muito simples. Pois a direção AB é igual ao DAB. Vejamos agora o problema bidimensional. Portanto, pretendendo definir uma força que atua segundo uma linha e sendo conhecidos dois pontos dessa linha com coordenadas xa, ya e xb, yb e a intensidade da força, vejamos.
primeiro, se eu tiver o referencial, tenho 2 pontos quaisquer no plano com respectivas coordenadas que definem a direção da força F, da qual eu conheço a intensidade. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que saber conhecer as coordenadas do ponto A, o XA e o YA. Vou calcular ou obter as coordenadas do ponto B, XB e YB. E o que eu sei é que a distância entre A e B segundo x não é mais do que a diferença das coordenadas xb menos xa. A mesma coisa para a distância segundo y dos dois pontos, que é o yb menos o ya. E, finalmente, eu sei qual é a distância real entre os dois pontos A e B, que será dado pelo teorema de Pitágoras, que será o DABX ao quadrado mais o DABY ao quadrado, raiz quadrada desta soma. E, portanto, é possível não só saber a distância real, como saber as projeções dessas distâncias segundo os eixos. Conhecidas estas três entidades, o DABX, o DABY e a distância entre A e B, o versor da força fica definido completamente através, portanto, dos seus versores X e Y. E para isso, o que é que nós fazemos? Vamos calcular os ângulos θx e θy. Eu sei que o versor da força F será cosseno θx e x mais cosseno θy e y, e, por outro lado, estes cossenos não são mais do que o DABX sobre a distância AB e o DABY sobre a distância AB, que me permitem, portanto, escrever qual é o versor segundo a força F e os respectivas projeções segundo x e segundo y. Por outro lado, esta relação, portanto, DABX sobre AB é o cosseno θx e o DABY AB é o cosseno θy, os designados cossenos diretores, sabendo nós agora então que me basta multiplicar estes versores ou estes cossenos diretores pela intensidade da força F para obter as componentes das forças segundo cada uma das direções. Ou seja, basta multiplicar a intensidade da força F pelo versor para obter a força F. E então resultará que será a intensidade da força F vezes o cossenos diretores segundo x segundo a direção x, mais o produto com o versor da direção y vezes o versor da direção y, em que o DABX sobre AB é o cosseno θx e o DBAY sobre AB é o cosseno θy. Quando passamos para o tridimensional, não aparece nada de novo, a única diferença é que agora temos mais uma coordenada, tudo o resto se mantém. Portanto, se eu conhecer dois pontos com as suas três coordenadas, portanto, o ponto A com XA, YA e ZA e o ponto B com XB, YB e ZB, o que eu tenho que fazer é calcular as distâncias segundo X, a distância segundo Y e a distância segundo Z, para poder determinar a distância real entre A e B, que não é mais do que a raiz quadrada dos quadrados daquelas três distâncias segundo x, y e z, e, conhecida a distância real, eu posso obter os cossenos diretores de cada uma das direções, dividindo a distância segundo a direção pretendida pela distância real, ou seja, o dx sobre d dá-me a projeção do versor segundo o vetor x, ou o vetor y, e o dy sobre d dá-me a projeção segundo J e o dz sobre D dá-me a projeção segundo K, pelo que os meus cossenos θx são dx sobre D, o cosseno θy será dy sobre D e o cosseno θz será o dz sobre D, escrevendo a força F como sendo o produto da intensidade da força pelo versor segundo a direção AB e, consequentemente, mais uma vez, será a intensidade da força vezes os cossenos diretores.
Quanto aos elementos caracterizadores de uma força e da exposição anteriores, o que é que se concluímos? Que, conhecida uma força F e as suas componentes segundo direções ortogonais, é possível determinar a sua intensidade e os quocientes diretores, mas, por outro lado, conhecida a intensidade da força e dois pontos da sua linha de ação, ou os quocientes diretores dessa linha de ação, que é a mesma coisa, é o equivalente, é possível determinar as componentes segundo os eixos ortogonais que definem o problema. E, portanto, estas duas metodologias são idênticas, uma como que, digamos, feita num sentido e a outra no sentido inverso, mas manejam a mesma informação e recorrem aos mesmos conceitos. Quanto à adição de forças concorrentes no espaço, portanto, a resultante R de duas ou mais forças concorrentes no espaço é determinada somando as suas componentes cartesianas. Ou seja, já vimos que a resultante R não é mais do que a soma de todas as forças que atuam num ponto material, F1 mais F2 mais Fn. Se eu decompuser cada uma das forças nas suas componentes x, y e z, se o problema for tridimensional, então eu posso somar todas as componentes x de todas as forças e obtenho a componente de Rx e a mesma coisa para as outras direções. E, portanto, a resultante não será mais do que o somatório de todas as componentes x de todas as forças envolvidas, isto segundo x, mais o somatório de todas as componentes y segundo j e, finalmente, a somatório de todas as componentes z segundo k. Podendo então escrever que o R não é mais do que uma força que tem três componentes segundo I, J e K. Conhecida a resultante R de duas ou mais forças concorrentes no espaço, a definição da sua linha de ação pode ser obtida através dos seus quocientes diretores. Como é que isso é possível fazer? É que se eu sei R nas suas três componentes, eu posso calcular qual é a intensidade de R. A intensidade de R não é mais do que a raiz quadrada de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado mais Rc ao quadrado, ou seja, a aplicação do teorema de Pitágoras no espaço. E conhecida a intensidade, se eu dividir cada uma das componentes pela respectiva intensidade, eu tenho os quocientes diretores de cada das direções. Ou seja, os quocientes diretores serão o quociente θx será o Rx sobre a intensidade R, o quociente θy será o Ry sobre R e, finalmente, o quociente θz será o Rz sobre R. Vamos então agora definir equilíbrio de um ponto material. A definição de equilíbrio passa por dizer que um ponto material se encontra em equilíbrio quando a resultante de todas as forças nele atuantes são iguais a zero. E então, portanto, isto é traduzido pela expressão a resultante ser igual a zero no formato matemático. Portanto, o equilíbrio do ponto material vai traduzir a primeira lei de Newton. Se a força resultante que atua sobre um ponto material é nula, o ponto permanece em repouso, estava em repouso, ou move-se ao longo de uma reta com velocidade constante se estivesse em movimento. Quando temos duas forças a atuar num ponto material e queremos proceder à verificação do equilíbrio, o que é que nós sabemos? Portanto, caso duas forças atuem no ponto material, ele somente estará em equilíbrio se a soma das duas forças forem nulas, ou seja, se as forças tiverem a mesma linha de ação, a mesma direção, e se tiverem a mesma intensidade, mas se tiverem sentidos opostos. Portanto, for uma num sentido e outra no outro, somadas dão zero. Se estivermos a falar de equilíbrio no plano de um ponto material sujeito a três ou mais forças, então, se nesse ponto atuarem pelo menos três forças, como aqui representadas, é condição necessária e suficiente para verificar o equilíbrio, é que a soma das três forças dê zero e, portanto, neste caso, o somatório das componentes segundo x tem que ser zero, o somatório das componentes segundo y tem que ser zero. Isto no caso de plano. No caso tridimensional, obviamente, teríamos mais uma componente que também teria que ser zero e que, finalmente, a expressão gráfica do equilíbrio é que o polígono de forças é fechado, ou seja, se eu aplicar a força F1, depois aplicar a força F2, a força F3 vai obrigatoriamente unir o fim da força 2 ao início do ponto de aplicação da força F1 e, portanto, o polígono é fechado, a resultante é nula. Vejamos então agora o que é um diagrama de corpo livre.
Portanto, a compreensão do conceito de equilíbrio como sendo nula a soma de todas as forças flutuantes num ponto material ou numa estrutura é fundamental para a engenharia civil. Ou seja, uma estrutura só está apta ao dimensionamento se encontrar em equilíbrio. Ou seja, se forem nulas as forças que nela atuam. Na prática, um problema de engenharia resulta, naturalmente, de uma situação física real. Para a sua resolução, é em geral conveniente a representação de um diagrama espacial do problema que ilustre todas as forças que nele são exercidas, as suas orientações e ângulos e as grandezas envolvidas, as grandezas barras distâncias, ângulos. Este esquema é denominado por diagrama de corpo livre. Vejamos, eu tenho aqui uma simulação de um problema de engenharia, tenho um peso que é suportado por um cabo que está preso em dois pontos A e B e o peso está naturalmente aplicado num ponto do cabo e o que se pretende é garantir que ou conhecer quais são as forças que estão nos cabos, conhecido o peso P. Naturalmente que este é o desenho esquemático do problema de engenharia e o que nós temos que fazer, regra geral, é desenhar o diagrama de corpo livre. Aqui, o diagrama de corpo livre seria simbolicamente o ponto C, onde vão atuar todas as forças. No ponto C temos a atuar o peso em causa, que será um vetor de cima para baixo e com uma determinada intensidade, e teremos duas forças, as que estão a atuar no cabo, uma força de C para A e uma força de C para B, forças FAC e FBC, que farão ângulos alfa e beta como representados na figura e, consequentemente, a isto nós designamos por diagrama de corpo livre. Simplificação do problema que me permite agora resolvê-lo se eu conhecer, por exemplo, os ângulos alfa e beta e a intensidade da carga P ou outras, digamos, cruzamentos de entre estas variáveis. Das condições de equilíbrio do ponto material resultam duas equações se forem problemas no plano ou três equações no espaço. Por isso, os problemas de engenharia aqui analisados nesta unidade curricular só poderão apresentar no máximo duas incógnitas no plano ou três no espaço. As incógnitas, em geral, são as componentes de uma força, a intensidade e a direção da força, as intensidades de duas ou de três forças, se forem no plano ou no espaço, de direções conhecidas e, portanto, em geral, os problemas caem necessariamente numa destas categorias. No presente módulo, procedeu-se à apresentação dos seguintes conteúdos relacionados com a estática dos materiais: forças no espaço, forças definidas pelo seu módulo e pela linha de ação, a uma, duas ou três dimensões, caracterização da resultante da adição de forças, o conceito de equilíbrio e terminamos com o diagrama de corpo livre.